Em tempos onde a gente está empolgado com o que a inteligência artificial é capaz de fazer, eu quero trazer uma discussão sobre o que a inteligência artificial não é capaz de fazer. E tem muita coisa dentro da área criativa que a IA não é capaz de fazer. Uma dessas coisas é pensar criativamente. Primeiro, a IA não pensa da forma como a gente pensa, né? É um pensamento sintético, é um pensamento probabilístico. Quando a IA está, sei lá, escrevendo um texto ou gerando uma imagem, o que ela está fazendo, na verdade, é um processo de probabilidade. Provavelmente, depois dessa palavra vem essa, provavelmente essas palavras que ele escreveu está associada com um conjunto de pixels específicos que estão dentro da sua área de treinamento. Não é criatividade isso, tá? Criatividade é uma habilidade exclusiva do ser humano. Porque criatividade, ela está associada à intenção. E a inteligência artificial não tem intenção. Ela não acorda um dia e fala assim: caramba, estou inspirado, quero escrever um texto publicitário. Estou inspirado e quero... Não, ela não tem vontade. Ela fica lá paradinha até um ser humano chegar ali e dar um start para ela. Entendeu? E configurar ela. É a gente que, né, dá o tapa inicial para a IA começar a fazer o trabalho dela. E o primeiro exemplo que eu queria trazer aqui é sobre a subjetividade, a entrelinha, a semiótica da parada. A inteligência artificial não sente o mundo como um ser humano. Na verdade, ela nem sente nada, né? Essa é a questão. Tudo que ela sente é sintético, produzido, induzido. Isso acarreta numa série de consequências em suas ações. E no resultado, né? Quando a gente está pensando criativamente, a gente está fazendo, na verdade, gerando conexões de como aquilo se conecta com o produto, de como uma história pode gerar uma emoção, de uma coisa que você viveu com o texto que você precisa escrever ou a ilustração. A gente coloca muito da gente nas nossas criações, as nossas experiências. Por exemplo, o filme O Pianista. Ele é um filme incrível. E se o diretor dele não fosse judeu, talvez o filme não iria ser tão bonito como ele é. Tão forte, tão marcante, tão visceral. Mesma coisa com a Lista de Schindler. Spielberg colocou ali uma coisa que está dentro dele, que ele viveu, que a família dele viveu. A IA jamais seria capaz de fazer uma coisa dessa, que ela não viveu. Tem um comercial velho, mas antigo, mas ele é bem engraçadinho, ele é bem fofinho. Quem é mais velho vai lembrar que é do chocolate Laca. O menino leva um chocolate Laca para a menina que ele gosta, né? Para a moça que ele gosta. E aí ele está esperando ela se arrumar no jardim da casa dela, ali na área, na parte da frente. Só que ela demora para se arrumar. E aí ele começa a ficar impaciente e ele come o chocolate. Quando a menina sai, ele fala assim: trouxe um Laca para você. E ela fala: cadê? Aí ele vai e dá um selinho nela, dá um beijinho. Ou seja, é a forma como ele tinha de dizer, né? Com o gosto do chocolate ainda estava na boca dele, era o jeito dele dizer que ele tinha levado o chocolate, mas que ele comeu. E aí vem toda a questão que lá que é um chocolate irresistível, você não vai conseguir ficar segurando ele na sua mão para dar para alguém, né? Provavelmente você vai comer. A IA jamais pensaria em algo assim, porque ela nunca beijou ninguém, né? Eu vi um texto do Fábio Porchat esses dias, que ele fala que a gente sempre vai estar à frente da IA, da questão criativa, porque a IA nunca cortou a unha, por exemplo. Ela não tem o sentimento do mundo real. E ele falou isso quando foi perguntado se a IA sabia contar piada. Ele falou: até sabe, mas são piadas muito ruins. Por quê? Porque a piada boa, né, o texto de humor, ele tá na entrelinha. Igual quando sua mãe fala assim pra você: bonito, né? Ela tá falando que você é bonito fisicamente? Não, né? Ela tá falando que você aprontou alguma coisa, ela tá te chamando a atenção. A inteligência artificial provavelmente vai entender que você tá chamando ela de bonita. Ela não tem essa... né, a semiótica da parada. Isso acarreta em uma série de questões onde usar a inteligência artificial no seu processo criativo, delegar para ela essa parte conceitual, vai deixar o teu trabalho extremamente genérico. Ela vai se basear em tudo que existe já. Eu poderia citar uma série de outros textos publicitários, não é assim uma Brastemp. Cara, é só um ser humano que poderia entender. E é um texto tão bem escrito, é uma ideia tão genial, que além de ter ganhado prêmio na época e tal, ela é falada até hoje pela galera que viveu nos anos 90. Sei lá, você comprou uma câmera e alguém pergunta: pô, essa é a boa? A pessoa vai falar assim: ah, não é assim uma Brastemp, mas... entendeu? Não é assim tão boa, sabe? A IA
jamais faria uma parada dessa. E provavelmente, se você tem uma ideia dessa e joga para a IA e pergunta, essa ideia é boa? Provavelmente ela vai falar que é uma ideia ruim. Não faz sentido essa ideia, né? Você tem que explicar o contexto para ela, e para o ser humano não. Então, a IA não tem experiência de vida, ela nunca viveu, obviamente, e ela não sabe como tocar as pessoas, porque ela nunca foi tocada. Eu acho que a gente vai entrar em um momento em que talvez a inteligência artificial, em que talvez não, tá? Com certeza a inteligência artificial vai conseguir fazer isso de forma sintética. Ou já faz? Eu acho que não. Toda vez que eu vou criar headlines com a IA, eu me decepciono muito. E não adianta, a gente já fez todas as técnicas possíveis de colocar vários textos ali dentro que a gente gosta, de fazer skill, de fazer um monte de coisa. Não tem. Ela fica menos ruim, mas tem uma coisinha genérica ali que eu não acho tão interessante. Mas, enfim, às vezes dá para aproveitar alguma coisa. Mas, de repente, a inteligência artificial pode ser interessante para iniciar uma ideia. Pô, joga um monte de coisa ali, vê o que ela faz, ela vai te dar caminhos que provavelmente não são bons, mas se você conectar um com o outro, vai que sai alguma coisa, né? A mesma coisa acontece no design. Você já tentou fazer um símbolo para um logotipo, por exemplo? A gente já, e às vezes, sai algumas coisas interessantes, e às vezes não. Mas, por exemplo, esse símbolo aqui, vou colocar aqui na tela. Quando a gente apresentou ele para o cliente, a gente recebeu um feedback muito interessante. Eles falaram, caramba, é um olhar sobre um livro, que significa leitura, mas o livro me lembra um pássaro, que me remete à liberdade, a novos horizontes, mas o olho também me lembra um pouco um portal, que é para onde as nossas histórias levam os nossos leitores. E eles começaram a falar sobre vários significados. E quando a gente estava criando esse símbolo, né, esse símbolo foi feito pelo Matheus, o designer do estúdio, eu achei interessante justamente isso. Quando ele apresentou para a gente ali, né, na parte de desenvolvimento do projeto, a gente olhou justamente isso, falando, caramba, como esse símbolo tem nuances, né? E ele falou, cara, era isso mesmo, eu queria fazer alguma coisa, né? Fui testando ali livro, pássaro, olho, para tentar chegar numa ideia que pudesse ter múltiplas interpretações. Ele não é um símbolo que acaba ali, que tem um significado fechado. Ele permite olhar de diversas formas. Então, assim, eu uso IA, eu tenho curso de IA, né? Então quem sou eu para falar que a inteligência artificial não é útil? Mas delegar todo o processo para ela também não é muito interessante, tá? Dá para fazer pesquisa, e ela faz pesquisa muito bem, melhor do que qualquer ser humano, tá? Ela te traz muita referência, muitas fontes, ela, pode pegar a reunião do teu cliente e ajudar a fazer novas conexões ali, coisas que você conversou com alguém ali da equipe e na hora vocês não perceberam, ela pode te ajudar a resgatar esses assuntos e dali sair coisas novas, diferentes. Mas a partir do momento que esse material está na sua mão, a IA te entregou, aí é com você, cara. Mas claro, se você quiser ter trabalhos interessantes, autênticos, se você quiser ter só aquela aparência de IA, você pode só jogar ali um prompt, qualquer coisa e vai dar certo. Ah, vou fazer uma imagem com IA. Pô, qualquer imagem tá bonita, se a imagem tá bonita serve. Porque hoje em dia qualquer IA faz imagem bonita, né? Mas o que aquilo tem de diferencial? Qual que é a conversa que ele tem com o projeto que faz aquela fotografia ser única, né? Ser diferente de fato. Aí é com você que está pedindo a parada. Você que vai fazer essas conexões e instruir a inteligência artificial. Mas é isso, esse é o papo que eu queria trazer aqui para a gente pensar um pouco sobre isso. Eu acho que eu tenho visto muita gente criando conteúdo que não é da área criativa, mas dizendo que com IA qualquer um pode fazer qualquer coisa, e não é bem assim. Qualquer um pode fazer um texto publicitário incrível, nível aí Washington Oliveto? Não, né, gente? Não dá. Você pode pedir para a IA, escreva como Washington Oliveto. Faz isso. Até recomendo que você experimente esse exercício. Acho que vai ser pior do que você não tivesse pedido nada. É só tivesse feito pedido assim, sem dar referência. Mas enfim, galera, é isso. Não esqueçam de se inscrever no canal se não for inscrito. Não esqueçam de deixar um like, ajuda muito a gente que está aqui produzindo conteúdo. Hoje o like está sendo mais importante que a visualização. Tanto que aqui os vídeos, não sei se você percebeu, né? O like, ele está mais destacado, ele vem primeiro do que as visualizações. Então o like é muito importante para os canais do YouTube hoje. Eu estou tentando voltar a
a produzir com mais frequência, então seu like é extremamente importante para mim. E não esqueça de me seguir lá no Instagram também, lá tem muito conteúdo praticamente todos os dias. Beleza? Vou ficando por aqui, grande abraço e